Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sou a professora Marvila Moraes e hoje estou aqui para mais uma aula de Geografia. Bom, gente, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, ao capítulo 16, certo? Bom, antes da nossa aula começar, quero te convidar a pegar todo o seu material de estudo, de modo que você consiga assistir a minha aula da melhor maneira possível. Combinado? Pois vamos nessa. Bom, gente, na aula anterior nós falamos um pouco sobre diferentes cidades e falamos também sobre a influência exercida por diversas cidades. Bom, nós entendemos um pouco que as metrópoles são cidades que vão influenciar os municípios vizinhos dentro de uma região. E aí, dentro disso, nós falamos sobre outras cidades e como elas podem ser classificadas. Centros locais, que são aquelas cidades de menor influência, que estão ali para atender aquela população, daquela comunidade, daquela cidade, tá? Então, os centros locais, geralmente, não exercem influência sobre outras cidades, tá bom? Falamos também sobre os centros de zona, que são um pouco maiores e que já têm um objetivo de atender a sua comunidade, os seus habitantes, na verdade, e os habitantes dos centros locais. Temos também os centros subregionais, que também têm uma influência um pouco maior. E aí já entramos nas capitais regionais, tá? Que dentro de determinada região, de determinado estado, vão exercer uma influência sobre os municípios vizinhos, tá bom? E, por fim, temos as metrópoles, como eu falei. Essas influências, elas podem se dar de diversas formas. Através dos serviços que são oferecidos, através dos meios de transporte, através da circulação de pessoas também, né? No quarto ano, acredito que você tenha aprendido sobre isso, que a relação, um exemplo, tá? A relação campo-cidade, ela não se dá através só dos serviços que são oferecidos. A relação de interdependência se dá também através da circulação de bens, mercadorias e pessoas, tá certo? Bom, gente, já iniciamos esse capítulo, o restante dele, né? Falando um pouco sobre os muitos tamanhos e muitas cidades, consequentemente. Bom, no capítulo 14 você aprendeu um pouco que cada cidade é diferente. Cada cidade vai ter a sua característica. Algumas cidades são turísticas, outras cidades vão ser portuárias, outras vão ser industriais, outras são históricas, tendo uma grande quantidade de patrimônios culturais para o nosso país, certo? Dentro disso, nós aprendemos também um pouco sobre cidades planejadas e cidades espontâneas. Cidades espontâneas, elas, como o próprio nome já diz, elas foram espontaneamente se formando através de povoados, né, vilas, povoados e, por fim, cidades. E as cidades planejadas, como o próprio nome também nos diz, são planejadas com o objetivo de atrair um número de pessoas para aquela região. Bom, dentro disso, você também aprendeu um pouco sobre os impactos que são causados dentro de cidades que crescem. As cidades crescem, como nós sabemos, e infelizmente, se aquela cidade não estiver preparada, não estiver organizada, não estiver planejada para atender essas mudanças, muitos problemas podem acontecer, como os grandes congestionamentos que nós sabemos, que são causados pela questão dos transportes coletivos, certo? Outro ponto importante é a questão das enchentes causadas por conta da impermeabilização do solo, que não permite que a água das chuvas adentre aos solos, né? Permeie os solos. Isso causa as grandes enchentes, isso causa os alagamentos nas cidades, a questão também dos lixos. E aí eu já estou entrando um pouquinho também em impactos causados ao meio ambiente, certo? E que acabam modificando a nossa paisagem. Falando em paisagem, nós falamos também um pouco sobre as imagens de satélite, lembram delas? Pois é, que nos permitem perceber, que nos permitem ver e analisar as mudanças causadas. Bom, dentro disso, falamos sobre vários tamanhos, várias cidades. Vamos falar um pouco sobre as metrópoles do Brasil. Vamos terminar esse capítulo falando um pouco sobre as metrópoles do Brasil e as regiões metropolitanas. Bom, as metrópoles do Brasil são cidades
que vão exercer influência sobre outras cidades do país e até do mundo. Bom, essas cidades normalmente possuem centros urbanos que oferecem serviços especializados, universidades, escolas, bancos, hotéis, locais de eventos e lazer. E como você sabe, esses centros urbanos que oferecem serviços especializados vão atrair uma grande quantidade de pessoas, até pelos serviços que eles oferecem, mas também pela oportunidade de trabalho e de estudo que nesses lugares eu vou ter, certo? Bom, dentro disso, no Brasil, eu tenho 12 cidades que são consideradas metrópoles. Quais são elas? Manaus, Belém, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Mas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, elas recebem classificações diferentes. Elas não são apenas metrópoles. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso agora, tá certo? Fica comigo. Bom, São Paulo é considerada a grande metrópole nacional, certo? Porque possui o maior espaço urbano do país, com uma população grande, muitas empresas, muitas indústrias. Então, São Paulo é considerada a grande metrópole nacional. Já Rio de Janeiro e Brasília são consideradas metrópoles nacionais, pois têm grandes populações e são lugares importantes para a administração do nosso país, certo? Bom, dentro de Brasília, por exemplo, nós temos grandes políticos, governantes do nosso país que, eleitos por nós, nos representam, certo? Então, por isso, Brasília é considerada uma metrópole nacional de grande importância para a administração do nosso país, além da grande população do Rio de Janeiro, por exemplo, e São Paulo. Como vocês sabem, São Paulo é considerado um polo industrial. Nós temos grandes indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias, indústrias têxteis, indústrias metalúrgicas, que estão no estado de São Paulo, que estão na cidade de São Paulo, fazendo assim ser a nossa metrópole nacional. Bom, além das metrópoles nacionais, nós também temos regiões metropolitanas. Essas regiões são caracterizadas por apresentar uma cidade principal. Essa cidade principal vai influenciar os municípios ao seu redor e vai atrair a sua população diariamente, seja pelo maior desenvolvimento econômico ou seja pela oferta de serviços. Então, como eu falei, o principal objetivo é sempre atrair o maior número de pessoas possível, certo? Seja pelas atividades econômicas ou pela oferta de serviços que aquele local, que aquela região vai oferecer. Pode ser hospitais, universidades, escolas, oportunidades de trabalho também, tá? As regiões metropolitanas do Brasil são divididas através dos governos dos estados e Distrito Federal, certo? Bom, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha aprendido muito. Nesse capítulo 16, nós terminamos falando um pouco sobre as metrópoles, que são muito importantes, mas que não existem só no Brasil, tá? Você viu aqui as metrópoles brasileiras, porém, existem metrópoles no mundo todo. E é sobre essas metrópoles que eu quero te convidar a participar hoje da Dica da Prof, tá bom? A dica é: pesquise sobre a maior metrópole do planeta, sobre a sua história, sobre as suas principais atividades econômicas, sobre a sua política, etc. Certo? Seja bem curioso. Eu já sei até qual é, mas eu vou aguardar você pesquisar e você comentar melhor sobre isso, tá bom? Um beijo, quero te agradecer pela companhia da aula de hoje. Encerramos aqui a unidade 4 do nosso livro. Espero que você tenha aprendido muito durante ele, tá certo? E é isso, te desejo bons estudos, a dica é seja curioso, seja curiosa, e é isso, até a próxima, conte comigo. Tchau, tchau!